seja liberado cada vez mais no conhecimento de Cristo Jesus. Isso é mais do que um jargão, amém, irmãos? Nós precisamos muito da revelação de Cristo. Amém? Diga, eu preciso da revelação de Cristo. Sei nem por onde começar direito, porque são tantas coisas que Deus está ministrando no meio da reunião, tantas liberações. Mas por que eu estou falando isso? Porque embora o Pedro, o apóstolo Pedro, ele teve a grande revelação em Mateus capítulo 16, falando do Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo. Você pode ver logo depois, nós já falamos trocentas mil vezes sobre isso. Por isso que toda vez que às vezes eu começo aqui, pego o microfone, eu dou um bom dia, eu digo graça e paz vos seja aumentado no conhecimento de Cristo. Quanto mais você tiver da revelação de Cristo, diga comigo, revelação de Cristo. O Espírito Santo, diga o Espírito Santo, poderá fazer coisas extraordinárias. Jesus, ele abriu um caminho, uma porta. Ele mesmo diz, eu sou a porta. Depois, pelo projeto natural, ele nasceu de uma mulher. Só pode nascer e viver nessa terra e ter autoridade nessa terra quem nasce pela porta. E a porta é o nascimento. Só que esse é o nascimento natural. Mas você vai se lembrar que Jesus não veio só do nascimento natural. Ele também desceu do céu e tornou-se dentro do ventre de Maria. Amém? Uma semente, diga semente. Então a semente da eternidade estava dentro do ventre dela. E Jesus começou um caminho para o resgate da humanidade, da minha vida, da sua vida. Mas quando ele morreu, cumpriu tudo, diga tudo. Diga tudo. Quando Jesus cumpre tudo, ele volta para o céu. Mas ele diz, eu não vos deixareis sós, órfãos. Não vos deixarei. Diga, Deus não nos deixa. Diga, Deus não nos deixa. Diga, Deus não nos abandona. Ele enviou o seu Espírito, amém? O próprio Espírito dele, o Espírito do Eterno, agora ele vive em todos aqueles que nascem de novo. Diga, nasce de novo. Não da água, mas do Espírito. Significa, não nasce só da carne, não nasce só de um nascimento natural, nascem do Espírito, da revelação, amém? Do conhecimento de Cristo. E aqui, meu irmão, há algo extraordinário. Acho que eu vou começar por aqui. Pensa comigo. Jesus nasceu lá naquela manjedoura, amém? Ele foi se desenvolvendo como qualquer ser humano. Dias, meses, anos. Se tornou um pré-adolescente, um adolescente, um jovem. Mas a Bíblia afirma, diga a Bíblia afirma, que só com 30 anos de idade, diga só com 30 anos de idade, ele começou o ministério. Olha aqui para mim, por favor. Quando que Jesus começa o ministério? Como? Quando? Aos 30 anos, amém? Mas de que maneira que ele começa o ministério? Ele vai para o batismo nas águas. Quando ele desce nas águas, você lembra que João tem uma crisezinha? Que isso? Sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor, você quer ser batizado por mim? Você consegue conceber isso, irmão? Imagina alguém que se respeita demais, você tem uma admiração. Diga, idolatria é uma coisa, admiração é outra. O idólatra não vê, diga, o idólatra não vê. O admirador vê, mas ele tem uma visão diferente. Ele reconhece, ele sabe dos limites, ele sabe. No caso de Jesus era mais complexo isso. Mas quando alguém admira o outro e ele tem bons olhos, a Bíblia diz que todo o seu corpo será luz. Você olha limites, fraquezas, mas você tem uma admiração, um respeito. O que João tinha era muito mais do que isso para Jesus. Mas quando ele desce nas águas, a Bíblia diz que o céu se rasga. Diga, o céu se rasga. Diga, o céu já se rasgou. Diga, o céu já se rasgou.
Assim como um dia, no tabernáculo, o véu que separava se rasgou, o céu se rasgou. E a voz do céu veio e disse o quê? Esse é meu filho, em quem me... A gente já cansou de ouvir isso muitas vezes, sim ou não, irmão? Se você não veio pela primeira vez na igreja, tem alguém aqui pela primeira vez? Pela primeira vez? Pela primeira vez? Acho que não. Se você não veio pela primeira vez, e nós precisamos ter pessoas para escutar as boas novas pela primeira vez. Nós já sabemos demais, irmãos. Entre aspas, né? Nós já temos demais. O que você tem já é o suficiente para que você derrame sobre o outro. Sabe qual é o nosso problema? Nós ficamos confinados na igreja. Nós queremos pregar para os crentes. Nós pregamos uns para os outros. Em vez de a gente pregar para alguém que não conhece nada. Nós queremos ser mais crente do que o outro. Mais espiritual do que o outro. Provamos que temos poder. Para quê? Para que nós provamos que temos poder? Jesus, quando o céu se rasga, a voz desce. Desce numa forma o quê? A Bíblia fala corpórea, como se fosse uma... Então Deus fala, esse é meu filho. Diga filho. Em quem eu tenho o quê? Alegria, prazer. Deus tem alegria e prazer nos filhos. Você não tem nos seus? Você imagina Deus, irmão, o Criador de tudo. Deus tem prazer nos seus filhos. Deus não está com problema com você. O problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? Depois que o Espírito desce sobre Jesus, Jesus começa a obra. Diga para o seu irmão, você precisa não apenas ter conhecimento do Cristo, você precisa do poder que vem pelo Espírito Santo para fazer as obras que Ele já te destinou. Posso ouvir um amém? Você está entendendo Atos capítulo 2? Ficar em Jerusalém. E olha que eles já tinham recebido de Jesus pra caramba. Sim ou não? Pô, milagres, ressurreições, curas extraordinárias. Fica em Jerusalém. Até que o quê? Do altos céus, diga céus. Existem 3 níveis de céus, diga 3 níveis de céus. Paulo vai até esse terceiro céu. E ele fala, eu vi coisas que eu não consigo falar. Ele não consegue expressar. Embora não diz que é Paulo, mas ele mesmo auto se denomina dizendo, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo não sei, ele nem sabe. Diga, uma visão. É muito mais do que você vê com os olhos naturais. Escute o que eu vou falar para você. Os judeus, eles falam que a visão não começa nos olhos, começa na mente. Por isso Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 12, verso 1, se você não renova a sua mente, é 12, acho que é 2, né? 12, 2, se eu não me engano. 12, 1 e 2. Não vos conformeis, tal, mas no 2 ele diz, renove a vossa, eu acho que eu vou falar isso aqui na frente. Então, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O que nos falta como igreja não é liberação, porque Deus já deu. O que nos falta é entendimento na nossa mente renovada para conceber a mente espiritual daquilo que Deus já fez em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Deus tem me levado a um lugar e eu tenho, recebido muitas liberações do Senhor. E eu quero ajudar. Como assim? Deus está me abrindo os olhos do Espírito para entender. Eu também quero, de alguma forma, ajudar você a caminhar nessa medida, nessa liberação. Jesus. Não sei quando que eu vou conseguir, mas vou. Eu creio. Diga comigo, a fé conduz. Nós estamos nesse tempo, nesse mês, no tema de fé. Diga fé. Diga fé conduz. Nós vamos ler algumas coisas, falar de alguns textos ou de alguns versículos,
mas eu quero que você possa, sabe, entender, apropriar, diga apropriar. É mais do que entender, é se apropriar, é tomar algo, é tomar posse, é pela fé, diga é pela fé. Por quê? A fé conduz, irmãos. Conduzir é um verbo, ok? Quando nós podemos olhar para isso, sabe, nós podemos dizer ir junto com ou dentro de algo. A fé nos leva junto, mas ela vem dentro de algo. Diga dentro. De um lugar para o outro, dando-lhes direção. E, ou comandando, guiar, dirigir. Isso está dicionário, gente. Isso é dicionário. Significa conduzir um barco. Para onde? Todo barco que sai, ele tem que ir para algum lugar. Normalmente o barco, ele fica só dentro do mar. Ele quer o quê? Alcançar o quê? Um porto, diga porto. Um lugar onde você vai desembarcar, você vai cumprir uma missão, cumprir um trabalho. Você não fica dentro do mar, sabe, sem fazer nada. Embora, a gente que vai para dentro do mar para pescar, você entendeu, né? Outro aspecto é dar acesso, diga dar acesso. A fé nos dá acesso, amém? A fé, ela nos dá, sabe, ela nos leva a um acesso. Olha o que diz aqui, dar acesso, levar a. Então a fé, ela nos conduz, diga a fé nos conduz. Não é você que conduz a fé, é a fé que te conduz. Não é o seu esforço, o seu trabalho que vai conduzir você, é a fé no descanso do que Deus já fez, pela fé que você vai encontrar repouso, tranquilidade. Mas isso é muito misterioso, Sérgio. Era, até Jesus chegar. Quando ele chegou, meu irmão, ai, Jesus, Nazaré. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quantos conhecem esse versículo? Não apenas decore, que você seja conduzido para entrar, diga entrar, dentro da revelação do que está escrito aqui. Ora, a fé é a certeza, diga certeza. Diga certeza. Diga eu tenho certeza. Quantos têm certeza que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou? Isso é fé. Você viu? Você estava lá? Mas você tem uma certeza, sim ou não? Existem coisas naturais que acessam a fé, mas existem outras que só quem tem certeza pode esperar na prova das coisas que não são vistas. Eu fiz uma equaçãozinha aqui. Eu sou meio doido assim com algumas coisas, né? Sei se está certo, estou aqui para ser ensinado, para ser... Isso, já você está meio... Não tem problema, pode falar que a gente pode tentar chegar num lugar que todos nós possamos aprender e crescer juntos. Diga fé é igual a certeza. Diga crer é igual a ver. Diga ver é tocar. Mas não pense isso numa dimensão, sabe, terrena. Pense isso numa dimensão espiritual. Quando eu tenho fé, eu tenho uma certeza. E porque eu tenho essa certeza, eu tenho o fato de crer, me leva a ver. Diga ver. Mas não é com os olhos naturais, é ver com os olhos da visão espiritual, é ver o que Deus fez, é ver o que Deus operou. Isso me leva, dentro dessa questão de ver, a tocar, a acessar, diga conexão com coisas extraordinárias. Posso ouvir um amém? É disso que nós estamos falando esse mês, estamos lendo, irmãos. Nós não podemos chegar a um lugar só de ficar fazendo leitura. Não. Nós vamos entrar. Ou a fé vai entrar em nós. Na verdade, ela já entrou. Diga amém. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2, na Bíblia Mensagem. Agora, cuidado. Diga cuidado. Cuidado com as interpretações da Bíblia, tá, irmãos? Eu vou mostrar um texto para você e você vai ficar meio escandalizado.
você vai ficar escandalizado. Como assim escandalizado, Sérgio? A Bíblia diz que não pode tirar nenhum tio da Bíblia, nenhuma palavra, sim ou não? Só que no nosso português, as interpretações que a gente tem da Bíblia, segundo alguns teólogos, dizem que é uma das piores traduções que existe, é a nossa no português. Diga socorro. Mas Deus, diga Deus, mesmo que eu não tenha uma interpretação boa, diga o Espírito vai falar, o Espírito vai revelar, o Espírito vai mostrar. Amém? Escute, está na Bíblia Mensagem. Tem umas traduções que são meio complicadas, mas olha aí. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Logo, a fé é aquilo que você vê, mas ainda que você não veja com os olhos naturais. Cadê? Foi o ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Agora, quando você pensa em elevar, você pensa em quê? Você está acima, né, da Cíntia, ó. Como eu estou acima de você, meu amor. Você está embaixo, eu estou aqui em cima. Meu irmão, não é se elevar sobre o outro, é elevar-se a um nível de visão, de entendimento e de revelação. Como nós compreendemos tantas coisas erradas no meio da igreja, irmãos. Nos achamos mais importantes do que os outros. E se tiver então um título, então, Deus, segura agora. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Diga, transformem-se. A palavra transformar-se em grego pode se expressar por metamorfo ou metamorfose. Qual é a explicação disso? É uma palavra que significa transformar ou transfigurar. Lembra da visão de Jesus com Pedro, Tiago e João no monte? O que Jesus fez quando está lá com eles? A Bíblia diz que Jesus o quê? Se transfigurou. Significa, Jesus está usando uma metamorfose dentro da visão. Aquilo é uma visão, sim ou não? Tanto que quando eles voltam, Pedro diz, vou fazer logo 3 tendas. Pedro esqueceu de Tiago e João, mas está tudo certo. Ele falou uma para Moisés, que representava o quê? Diga a lei. Uma mais para quem? Para Elias, que representava o quê? O espírito profético. E uma para quem mais? Ah, ele ficou de fora? Ele está olhando aquilo que ele admira. Quero que esses caras estejam aqui. Moisés. Quem diz, ai, se eu tivesse Moisés. Ai, se eu tivesse Elias. Ah, se eu visse Elias como Eliseu viu, e quando o manto caiu, e ele pegou, e maravilha, meus irmãos, isso tudo tem significado e propósito, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Cristo já veio, está diante deles, e Pedro está querendo fazer uma tenda, um tabernáculo, uma casa para Jesus, e Jesus está olhando para Pedro e está falando assim, Pedro, eu que quero fazer de você minha casa. E quando você está querendo que Deus venha para a casa que você fez, Ele está dizendo, eu vou construir uma casa que eu faço dentro de você. Meu irmão, por isso que é a dinamite, é o poder que está dentro de nós. E a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos é o mesmo que o quê? Opera na minha vida e na sua vida. Hoje eu quero caminhar em algumas coisas aqui, irmãos. E aí o termo que se refere à transformação de um ser, o ser é transformado pela renovação da sua, se você não renovar a sua mente, preste atenção, para que sejam capazes, diga capazes, de experimentar, comprovar, significa, já é uma realidade, não vai ser. Pare de olhar para esse versículo achando que alguma coisa vai vir na frente, não veio.
Não vai, já veio. Para comprovar. Comprovar o quê? Dar prova do que já existe, sim ou não? Se eu estou errado, por favor, me ajudem. Para comprovar. Comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou provar, eu já provei se eu estou em Cristo Jesus. Eu já sou capaz de avaliar, de discernir o que é do homem natural, o que é do homem espiritual. Posso ouvir um amém? Agora, Hebreus 11, 6. A gente estava falando aqui no início, né, Nath, da reunião. Porque quando nós estávamos aqui orando, aqui, né, um tempo aqui, do nosso tempo com Deus, como igreja, e cada vez mais essa casa vai se encher de gente que ora. Amém? Posso ouvir um amém? Essa casa vai se encher de gente que ora. Que não vem só para receber, vem para dar. Mas dá porque recebe. E aí, estávamos aqui conversando antes da reunião e a Nath. Capítulo 10 de Hebreus é rico. Hebreus fala muito sobre o sacrifício da redenção. Capítulo 10 vem falando uma série de coisas poderosíssimas. Poderosíssimas. E no capítulo 11, vai dar prova de tudo que o 10 fala. Aqui estão os homens, ó. Vocês querem uma prova do que aconteceu no 10? Está aqui no capítulo 11. E pela fé, Moisés. E pela fé, sabe, Abraão. E pela fé, e foi, e Esther, e não sei mais quem, e Gideão, e vai, irmão. Uma galeria de heróis, diga heróis. Tem gente que cantou aí e disse que os heróis dele morreram de overdose. Os nossos heróis, eles nos impulsionam. Os nossos heróis não vêm da ideia que tantas vezes a gente concebe, sabe? Uma coisa assim, muito distante, não. Os nossos heróis. Onde é não? Não, meu não. É? Não. Sangue de Jesus. Os nossos heróis, eles nos apresentam, eles nos impulsionam. Hebreus 11, 6. Sem fé, diga sem fé. Diga impossível. Meu irmão, meu Deus. Sem fé é impossível que agradar a... Pois quem dele se aproxima precisa o quê? Diga crer. Diga crer. Que ele o quê? Você crê que Deus existe? E que recompensa, ou que se torna recompensador daqueles que os quê? Os buscam. Aqueles que o buscam. Agora escute, por favor. Como que você vai obter fé? Romanos 10, 17. Rapidamente vou passar por alguns versículos. Portanto, a fé vem pelo... Diga, a fé vem pelo... E o ouvir pela... Ou a palavra, ou pela palavra de Deus. Não é qualquer coisa que você ouve que gera fé em você. Vai depender o que você ouve para gerar fé em você. Sim ou não? Olha o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Diz a salvação é por graça. Diga, é por Jesus. Por meio da onde? Diga, da fé. Qual é o conduíte? O que vai conduzir você à salvação? Diga, a fé. Isto não vem de vós. Paulo está dizendo. Mas o que? É dom de... Diga, um presente. A fé é um presente. Só que eu preciso saber como acessar a fé. Eu acesso a fé pela pregação do que eu ouço da palavra de Deus. Não é só ouvir pregação, é ouvir pregação que prega a palavra de Deus. Tem pregação que é motivacional, que bom, bênção. Porém, se ela não for de Deus, ela não vai transformar nada. Ou vai transformar só o que pode impressionar alguém. Isso também atinge o nível de fé, irmão. Porém, transformação, diga transformação, só vem pela palavra de Deus.
Por isso, se sua mente não renovar, você não vai entrar em algumas coisas que já estão disponíveis para você. Esse mundo vai dizer sobre os portais espirituais. Sim ou não? Meu irmão, existem dimensões espirituais que nós, como crentes, só queremos ficar aqui na terra. Pedro teve a revelação. Tu és o Cristo, do Filho do Deus vivo. Ô, Pedro. Ô, meu irmãozinho. Ô, meu querido. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso não, Pedro. Foi o meu. É o Pai que revela as coisas. É o Pai e o Espírito Santo que revelam Jesus. Logo depois você já sabe. Não vai morrer não, Jesus. Sai dessa, tu está fraquejando. Quando alguém vem confessar, irmão, para você alguma coisa, das suas fraquezas, você precisa mais do que ter uma lição para ele, você precisa aprender como ele faz para não estar nesse lugar e estar num lugar que Jesus já deu a ele. Amém? Porque nós somos muito mais rápidos e eficazes para dizer, rapaz, que coisa é essa? Mas Jesus, ele falou, Pedro. Aí Jesus dá uma palavra diretiva. A gente gosta desse negócio dentro da igreja. A igreja justiceira. Ô, meu irmão, para de ser usado pelo diabo, hein? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Pedro tinha o Espírito Santo dentro dele ali. A gente precisa olhar a Bíblia e saber interpretar a Bíblia e entender o que está acontecendo. Amém? Pedro tinha o Espírito Santo ali, vivendo dentro dele. Diga não. Deus falou, arreda Satanás. Arreda Satanás. Por quê? Escuta o que eu vou falar para você. Por favor. Diga, nessa terra, toda ação espiritual só tem legalidade para agir por meio de gente, pessoas. Por isso você vai entender porque que Jesus teve que nascer de uma mulher, de um ventre. Satanás é um intruso. João capítulo 10 diz, aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra, tem outros espíritos que estão saindo por outros lugares, que não estão entrando pelo acesso certo. Eles são invasores, diga invasores. Mas, o que está acontecendo? Jesus diz para Pedro, arreda Satanás. Ele não falou necessariamente para Pedro. Ele falou para quem? Arreda Pedro de Satanás. Ele falou isso? Ele falou arreda. Por quê? E qual é a resposta? Quantos lembram? Porque você só cogita das coisas que são da... Mas eu vim com um projeto do... Se você não atingir, se você não acessar os projetos do céu, você vai poder viver, você vai poder, sabe, ter uma vida legal, boa, mas você não vai ter uma vida plena. Só tem vida plena quem alcança e acessa a conexão do céu para a terra. Porque você está aqui nessa terra só como um peregrino, você vai passar. Eu vou passar. Todos passaram. Os nossos pais na fé passaram. Mas as sementes, que são as sementes de Deus, continuam na terra. E o povo mais feliz da terra, aqueles que conheceram a salvação em Cristo Jesus, continuam crescendo e prosperando e avançando em todas as partes do mundo. Você pode dizer um amém? Essa história começou com uma pessoa, diga com Jesus. Depois com os 12. E depois toda a humanidade foi alcançada. Era o projeto lá do Éden que foi interrompido. Escute o que eu vou falar para você. Diga fé. Por favor, repita comigo. Diga fé. É um conduíte que Deus nos dá como um presente. É um presente que nos traz um fim. Sim, para um propósito. Diga um propósito. É Jeremias 29, alguma coisa que diz lá, 11, sei lá. Que diz, sou eu que sei os pensamentos que tem a respeito de... É 29 mesmo? Que são pensamentos de quê? E não de... Para vos dar o quê? Um fim proveitoso, desejável. Sabe para quem que Deus está falando isso? Para Israel. Eles estão massacrados
pelos babilônicos. Deus está dizendo, oh, ei, Israel, eu sei o que penso, eu sei o que faço, e o que eu tenho para você não é guerra, é paz. Mas, meu Deus, Israel continua em guerra, e muita guerra, sim ou não? Muitos dizem, não dá para entender por que esse ódio todo. Quero dar uma dica para você de um filme, como a gente diz, normal, sem ser com cunho cristão, secular, como alguns dizem. Secular do século? Sabe? Que é Pássaro Branco. Pássaro Branco, em português. Como é que fala em inglês? White bird. Birds. Não tem um negócio desse? Bota a língua. Ai, meu Deus do céu. Escute aqui, por favor. Se a fé vem através da pregação das coisas ouvidas, e a pregação tem que ser pela palavra de Deus, olha o que diz o verso 17. O apóstolo vai tirar a conclusão de que a fé vem da pregação das coisas e a pregação tem que ser da palavra, diga da palavra. Significa da ordem, do mandamento. Agora não olha esse mandamento como os 10 mandamentos, os princípios. Olha para a relação, para a direção. Olha que direção a palavra está dando, olha que direção a palavra está te conduzindo. E a Bíblia vai dizer aqui, ordem, mandamento, direção. Diga de Cristo. Os mandamentos, eles serviram para guiar, e nós não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas era o que? A direção de Cristo. Uma tradução diz Deus, mas os melhores manuscritos trazem Cristo. Verso 17, vamos ler de novo. Cadê o verso 17, meu Deus? Portanto, a fé vem pelo ouvir a palavra de... Os melhores manuscritos dizem o quê? A palavra de Cristo. O que a voz, quando se rasgou do céu e desceu em forma corpórea, o que a voz disse? Em quem eu me... E parou aí? Parou aí ou não? Está vendo como é que a gente lê pouca Bíblia? O que continuou? A palavra, se eu não me engano, será que eu estou inventando algo, meu Deus? A gente cria também coisas, né? Mas se eu não me engano, olha lá o versículo. Isso está em Mateus, capítulo... Oi? Ah, onde está? Isso está ali em Mateus, capítulo... No batismo de Jesus. Mateus, capítulo 2, 3. Não está aqui no meu... Não é a transfiguração, é no batismo. Mateus 3 o quê? 3,13. Leia aí, Rodrigo Alto, por favor. Então, mas aí eu fui para Mateus, eu não estou falando agora, eu estou falando referência realmente de Mateus. Capítulo 13, 3, verso. E depois? Tem outra versão que diz a ele ouvir. Na transfiguração. Legal. Estou confundindo aqui as passagens. Mas a passagem lá na transfiguração, a palavra era a ele o quê? Ouvir quem? Diga Jesus. Quem é que você está ouvindo? Escute o que eu vou falar para você. Nós muitas vezes nos movemos ouvindo Moisés. E já veio um melhor que é Moisés. É o Cristo. Eu não estou falando melhor sabe, parece que é melhor que o Moisés era ruim. Não é nada disso, irmão. Era só uma figura. Era aquilo que estaria por vir. E a Bíblia diz que a voz, quando foi na transfiguração, foi o quê? Num lugar o quê? De mudança. Num lugar de novas conexões. Deus falou a ele, ouve a Cristo, irmão. Ouve a Cristo. Tem muito mais gente ouvindo a lei para matar o outro,
Se pegar alguém falhando e arranca a cabeça. Mas vamos lá. Estou falando que a fé é um conduíte. Se a fé vem através da pregação das coisas ouvidas, e a pregação tem que ser pela palavra de Deus, se a fé vem pelo ouvir, podemos concluir que precisamos o quê? Diga, autorresponsabilidade. O que é uma autorresponsabilidade? É você que tem que saber o que você vai ouvir. Deixa eu te falar uma coisa. A minha cabeça, alguns meses, anos atrás, estava muito aqui nessa terra. E olha que eu tentava ser equilibrado. Mas mesmo assim é difícil. Porque você não consegue ficar equilibrado se a sua cabeça está aqui nessa terra. Só tem um jeito de você ter uma cabeça equilibrada na terra, tendo a conexão do céu. E aí você vai poder ter a cabeça equilibrada na terra. Irmãos, não que eu pense hoje diferente no sentido, vou dar um exemplo, política. Minha mulher falou, meu amor, você está ouvindo muita coisa. Eu gastei muito tempo ouvindo muitas coisas. Sabe aquela revolta por ver, não é possível. O meu país está se tornando. Aí você olha para o lado, você olha para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu vizinho, para as crianças, e fala, não é possível. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai entrar nesse lugar. Ninguém vai tomar um partido e vai falar, não, isso não. Perceba na autorresponsabilidade o que você vai ouvir. E aqui eu vou te dizer uma coisa. Eu já entendi. Ou você vai ficar com aquilo que você ouve da terra, ou você vai ficar com aquilo que você ouve do céu. Eu estou resolvido para ficar com aquilo que eu ouço do céu. Por mais que tenha gente aqui na terra que vai cumprir um propósito que não sou eu. Porque eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ser um político. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu não estou querendo dizer que eu tenho que ser um desinformado e nem você. Mas escute, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ou a palavra de Cristo, posso ouvir um amém? Preste atenção que eu vou continuar dizendo aqui para você. Para se tomar o devido cuidado com o que ouvimos, de quem ouvimos, porque se a fé vem pelo ouvir, escute o que eu vou falar para você agora. É a mesma base, o mesmo princípio. O que você ouve também de medo e de pavor também entra dentro de você. Eu não vou nem ousar em fazer essa pergunta. Talvez uns menos, outros mais. Isso não faz ninguém poderoso. Talvez só faça o entendimento. Escute, na época da pandemia, foi há muito tempo atrás? Quantos anos atrás? 4, 5 anos? 5 anos? Foi 19, 20, né? 20, 21, sei lá. Nós ouvimos e não ouvimos. Ouvimos e vimos pessoas morrendo, sim ou não? Todos morreram? Muita gente morreu, sim. E aí, não vamos entrar no mérito por que morreu, que não morreu. Escute o que eu vou falar para você. Eu fui uma pessoa que socorri algumas pessoas. Eu peguei Covid. Você provavelmente pegou Covid. Tinha gente que era, como é que falava mesmo o termo? Assintomático ou sintomático. Sentia ou não sentia. Beleza? Escute o que eu vou falar para você. O senso da minha missão. Se eu morrer por um propósito, eu morro porque eu entendo para que eu fui vocacionado. E a vocação vai acima dos meus temores e do meu pavor. E olha que eu tenho esposa, eu tenho casa, eu tenho filhos, que nem você. E eu não estou falando que eu sou um super-homem. E nem um responsável. Eu só estou dizendo que você vai precisar ouvir a voz de Deus ou a voz dos homens. E eu estava na missão de tentar resgatar. E eu, infelizmente, nesse aspecto, mas isso não está no meu controle, eu fui a última pessoa que teve contato com a Rosáurea. Isso é uma dor irreparável. Mas não mais do que a dor do meu Salvador, porque ela foi no Senhor.
Eu não sei se era a hora, se era o dia. A gente vai dizer, o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu sei que ela faz muita falta aqui. E talvez Deus queira me ensinar sobre o que nós precisamos agir e operar na força do poder do Espírito Santo. Se a fé vem pelo ouvir da palavra, o medo, o pavor também vem. Também pode vir através do que podemos estar ouvindo. O que você está ouvindo? Cuidado com o que você está ouvindo. Autorresponsabilidade. E eu não vou entrar aqui, mas vou só mencionar o texto. Números capítulo 13, verso 1 e 2. Moisés manda 12 espias, diga 12 príncipes. Os líderes daquele povo foram enviados para olhar a terra que Deus disse que os dá. Se Deus diz, Ele cumpre, faz. Vão os 12, voltam os 12. Quantos têm um relatório correto? Porque o verso capítulo 13, 26 a 36 vai falar do relatório. Mas me diz o que vocês viram. Foi vocês que foram? Foram vocês que entraram? Foi vocês que viram? Foi vocês que tocaram? O que vocês viram? Cuidado com o que você vê e cuidado com o que você passa. Porque 10 dos 12, diga 10 dos 12, disseram, a terra é boa. Lá mana leite e mel, delícias, maravilhas. Pô, fantástico. Porém, os homens que habitam lá, os moradores que habitam lá são o quê? Gigantes. E nós não poderemos contra eles, porque a Bíblia diz ou não diz, e nós nos vimos, diga nos vimos, ou aos nossos próprios olhos, como gafanhoto, como um inseto. No meio como é que fala? Do relatório. Minha esposa tem que fazer relatório para enviar para a justiça. Saulo tem que enviar relatório para enviar para o chefe, né, Saulo? E é uma luta enviar relatório, é ou não é? Misericórdia. Porque o que você vai dizer, irmão, pode comprometer tudo, inclusive a tua vida, a tua história. Sim ou não? Aí os caras vão dar o relatório. Não podemos entrar, não. A Bíblia diz que Josué e Caleb, diga Josué e Caleb, eles deram, eu vou usar aqui uma expressão, tá bom? Eles dão ei! Ei! Para! Porque o Senhor nos disse que entregaria os nossos inimigos das nossas mãos como pão. Aquilo que é a representação, pão é alimento, força. A força que eles têm não é mais forte do que a mão do meu Deus para esmigalhá-los diante da nossa presença. O Senhor nos fará entrar nesse lugar. A gente gosta de falar, meu Deus, quem é que entra daquela geração? Josué e Caleb, um povo foi nascendo no meio do deserto. Escute o que eu vou falar para você, por favor. Cuidado com quem você ouve. O líder que você ouve. O pastor que você ouve. Nem tudo que se prega é pregação de Deus. Nem tudo que se fala é palavra de Deus. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 3, do verso 25 a 26. Pois aquilo que eu temia, tanto veio a mim. E aquilo que tinha medo, me aconteceu. Não tenho tido descanso, nem tranquilidade, nem repouso, mas a perturbação veio sobre mim. Qual é o relatório que Jó recebe? Eles estavam comendo uma ceia junto com os filhos. Os filhos estão lá reunidos num banquete. Aí daqui a pouco vem um mensageiro, diga mensageiro. O mensageiro chega e diz assim para Jó: ei, teus filhos estavam comendo e bebendo, se alegrando. E de repente, eu não me lembro qual o termo lá, um vento veio da parte de Deus, se eu não me engano.
e destruiu tudo. Hã? A notícia foi processual, minha esposa está aqui, a gente é isso. E às vezes a gente mistura aqui as coisas. Mas, o que eu quero dizer para você? Talvez o relatório que Jó ficou, e você vai ver que isso é uma verdade, o relatório que ele falou foi: Deus está me fazendo isso. Ele vai dizer tantas vezes: Deus está esmagando meus ossos. Deus está quebrando tudo. Deus está me arrebentando. Em outras palavras, você vai dizer: não é verdade? Primeiro foram os bois, na casa, os empregados. Quando ainda estava falando, chegou um outro mensageiro. Mensageiro é quem leva alguma coisa, amém? O fogo de quê? O fogo de Deus caiu do céu. Estou sem óculos, gente. Versículo 17. Enquanto ele estava ainda falando, esse já não é o primeiro mensageiro, né? Chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e nos levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava ainda falando, chegou outro mensageiro, versículo 18. Os seus filhos e as suas filhas estavam em banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, eu fui o único que escapou para lhe contar. Só ele escapou para contar essa boa nova aí, para Jó. Fogo do céu, os bois, os animais, estavam num banquete se reunindo, e de repente todos morreram. Escute o que eu vou falar para você. Olha o que diz Abacuque capítulo 2, verso 4. Abacuque capítulo 2, verso 4. Vou contextualizar um pouquinho em sua cabeça. Abacuque é um dos profetas menores, e ele está aqui no capítulo 2, verso 4, diz assim: eis que o soberbo não tem a alma correta em si, mas o justo viverá por sua fé. Diga comigo: o justo viverá da fé. Diga: o justo viverá da fé. Então, o que o justo vive? Só que a fé é a certeza das coisas, o quê? E a convicção de coisas que você não. Logo você já viu que você, para andar pela fé, você vai ter que andar na dependência de Deus, sim ou não? Só que a gente tem encontrado um evangelho que quer colocar a confiança em nós. Embora parte, não que você não tenha que ter confiança, mas não é confiança em si. Não é isso que a palavra vai dizer lá em Isaías: maldito é o homem que confia o quê? Na força do seu. É dependência de Deus. O justo viverá o quê? Da fé. Olha o que vai dizer, Paulo vai fazer uma reinterpretação no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Mas antes disso, deixa eu fazer uma menção aqui. O justo viverá da fé. No texto original diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, pela sua fé viverá. Conforme a Septuaginta, né, que é uma interpretação do grego, o justo é preservado pela fidelidade de quem? A gente sempre, desde o Antigo Testamento, aprende que a nossa obediência faz o quê? Que Deus nos abençoe, sim ou não? Isso era a lei. Na nova aliança, é a obediência de Cristo que nos proporciona as graças e os milagres. Eu vou repetir para você, se não entendeu isso. Olha o que Jesus fez, irmão. Traz uma mulher adúltera. Ele está escrevendo aonde? A gente viu essa semana uma ministração. Eu nunca tinha ouvido sobre isso. Jesus está onde? Na sina? Ele está dentro do templo. Era areia?
Ele está escrevendo aonde? No chão, diga nas pedras. Vieram trazer uma mulher adúltera. O homem não foi trazido junto, sim ou não? Não foi. E ele escreve na terra, que alguns dizem, sim ou não? Até então eu falava na terra, ele está escrevendo com o dedo assim, ó, na pedra. Ah, vocês estão querendo apedrejar ela, né? A lei diz isso? A lei não foi escrita em pedras? Sim ou não? São 2 tábuas de pedra, diga 2 tábuas de pedra. Moisés escreveu uma, quebrou, depois ele escreveu outra, sim ou não? Quando ele está escrevendo na pedra, de repente Jesus vai e pergunta para eles, na pedra, no chão, não é na terra, é na pedra, ele está dentro do templo, ele está escrevendo lá. Você não sabe o que ele está escrevendo, mas talvez isso seja uma figura dizendo, vocês querem pegar a lei para matar alguém? Jesus diz o quê? Aquele que não tem pecado, vai e atire a primeira. A Bíblia diz, desde o mais velho foi saindo. Até que, diga até que. Jesus continua escrevendo lá. Olha lá a Bíblia. Jesus de repente levanta a cabeça e pergunta para a mulher, aonde estão os teus? Aonde estão os teus? Nem eu te vai e não peques mais. Amém? O que Jesus fez? Ele primeiro fez com que ela se arrependesse, ou Jesus curou ela e disse para ela depois que que ela recebeu a benécia, a bênção, ela não pecasse? No Antigo Testamento, as coisas tinham que ser provadas pela obediência nossa. No Novo Testamento, Jesus é a obediência de Deus cumprida para que eu tenha o benefício. Por sua graça, diga graça. Graça é mais do que um negócio solto. É que nem o Espírito Santo, não é uma força, não é um poder, é uma liberação, é a própria pessoa dele. A graça é a pessoa de Jesus sendo manifestada. O que Jesus estava mostrando para aquela mulher, eu sou a graça que se manifesta para não matar você. Eu sou o sacrifício para que você seja livre, absolvida, livre, restaurada. Posso ouvir um amém? Eu vou ter que encerrar já por causa do horário. Talvez eu esteja num terço da ministração. Eu vou continuar, se assim o Senhor permitir em algum momento. Hebreus 10, 38. Paulo vai fazer, se é que dá para dizer assim, uma reinterpretação. Mas o justo viverá pela... E se alguém se retirar, ou se retroceder, diga retirar. É mais interessante isso. Sim. Acabaram de lembrar que tem ceia. Eu já tinha lembrado, já tinha esquecido. Obrigado. E aí eu vou ler esse versículo e depois vou ler apenas o texto, que vai ser uma base para que eu volte a falar num momento mais apropriado. 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar da onde, gente? Se retira da onde? Ou retrocede da onde? Não tenha o quê? Desculpa, já fui lá para o texto. A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, olha o que Paulo vai afirmar. Nós, porém, se é Paulo que escreveu Hebreus, né? Sei que há controvérsia. Não somos daqueles que se retiram, retrocedem para a... Meu irmão, você não é da perdição. Posso ouvir um amém? Você não se perde. Amém? A ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha só se perde quando ela para de estar perto do pastor e quer fazer do jeito dela, aí ela se ferra. Ouça os pregadores que falam da parte de Deus. Eu espero que eu seja um deles. A minha alma não tem prazer nele, nós, porém, não somos daqueles que retiram, retrocedem para a perdição, mas daqueles que o quê? Diga, creem. Diga, eu creio. Para a conservação da sua alma, como sua psique, sua forma, né? Como é que se diz lá acho que é no grego, né? Presh, eu acho que é isso, não é isso? Alguma coisa parecida. Sua alma, ela vai ser preservada.
rapidamente eu quero ler só o texto e mencionar algo. Eu falei para você que eu ia falar algo que eu ia você ia ficar meio chocado. E vê se você não vai ficar. Gênesis capítulo 15, verso de 1 a 7. Nós estamos lendo Gênesis, mas lá no final. Acabamos já de ler Gênesis, né? Pelo menos, eu acho que eu dei uma adiantada, eu acho que não acabou ainda não, né? Tá, hoje. Acho que é hoje ou amanhã acaba. Eu dei uma adiantada em 2 capítulos aí, sei lá, mais. Gênesis 15, verso de 1 a 7. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Diga visão. Então Deus falou com Abraão numa o quê? Diga visão. Diga mais uma vez, diga visão. Não tenha Abrão. Não era Abraão ainda, era Abrão. Né? Ele era um pai elevado. Depois ele falou, ele vai ser um pai, né, exaltado, um pai de todos, pai da nação. Eu sou o quê? O seu o quê? Escudo. Grande será a sua. Tem sentido com Hebreus ou não? Ora, é impossível agradar a Deus se você não tiver o quê? Fé, crer que Ele existe e Ele se torna o quê? Recompensador. Eu seria a tua? Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasceno? É o Eliezer, o Damasceno, né? Por quê? Lembra um pouquinho em Gênesis capítulo 12. Deus faz promessas para Abrão. Amém? Deus vai dizer: cara, você vai ser tão numeroso como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Agora, no texto de capítulo 15, o soberano me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasceno, de Damasco, desculpa, gente. Eu estou falando Damasceno aqui, de Damasco, ou Damasceno, né, que vem de Damasco. E acrescentou: tu não me destes filho algum. Tu não me deste filho algum. Como é que você está dizendo que eu vou ter uma grande descendência? Se o único que eu tenho aqui na minha casa, que você me fez promessa, é o Damasceno, meu servo. Verso 3. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Ele afirma: um servo da minha casa será o meu herdeiro? 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro, diga seu herdeiro, não será esse. Um filho, diga um filho, gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da... Quer ficar escandalizado? Quer ficar escandalizado? Não tem tenda no texto original. E agora? Já preguei tanto isso, meu Deus do céu. O que eu faço? Levou para fora da... A Bíblia diz que não tem tenda, ele leva para fora. Fora de quê? Para onde que ele está levando Abrão? Para fora. Para fora de si mesmo. Ele precisa se conectar naquilo que Deus está revelando da visão espiritual. A gente, não, ele olha as estrelas, então ele tem uma referência. Só que a referência é na visão espiritual. Eu não vou continuar lendo o texto, mas você vai ver que depois que acontece, ele faz o sacrifício, Deus passa com um fogareiro, como um fogo fumegante no meio das partes, e é só Deus que passa. Diga, é só Deus que passa. Profeticamente, aquilo estava mostrando, é Deus que é o sacrifício, não você é o sacrifício. Não é o sacrifício que você apresenta que vai resolver. Sou eu que vou prover da aliança que eu tenho, que eu falei para Abrão, e que a descendência dele não seria necessariamente o Isaac, seria o filho da promessa, o Cristo que seria enviado. Paulo vai falar isso no livro de Gálatas. E ao seu descendente, não falando a muitos, mas falando a um, ao quê? Ao Cristo. Então, sai para fora da tua tenda. Tem até música, né?
Caramba, meu Jesus. Mas, meu Deus, e agora? Então a palavra de Deus é uma mentira? Não, irmão. É só uma visão de você conceber que muita coisa que Deus está fazendo de visão, diga extraordinário. Aquilo que sai do natural, ela não pode conceber dentro de uma estrutura humana. Deus é aquele que está acima, o sobrenatural é sobre o humano. Deus abre a visão de Abrão e diz: assim será a tua posteridade. E ele faz o sacrifício. E a Bíblia diz que ao pôr do sol, o que aconteceu aqui? Ao pôr do sol, eu já estou falando há 1 hora. Ao pôr do sol, depois dele fazer o sacrifício, ele está cansado, exausto. Então, se é ao pôr do sol, significa que não era de noite, era de... Como é que ele viu estrelas? Se era de dia. Alguém diz, se você for para Israel de dia, e se você vê uma estrela, um sol que arrebenta, meu irmão, você é muito poderoso. A visão que Abrão tem não é das estrelas naturais, até porque seria impossível contá-las, mesmo tendo hoje uma capacidade que a gente tem de lentes poderosas, é impossível contar as milhares de estrelas que estão na galáxia. Agora, o que Deus está mostrando para Abrão, diga, o que Deus está mostrando para Abrão, é visão. É sobrenatural. Fica com o que Deus te mostrou na visão. Saia da tua incapacidade. Saia daquilo que é limite. Saia daquilo que te coloca, sabe, dentro de uma estrutura que diz você não pode, você não vai chegar, olha quem você é, olha quem é a sua casa, da onde você veio. Saia e vá para a visão que Deus está te mostrando. Não fique agarrado naquilo que você ouve dos outros e das pessoas que só falam das coisas da terra. Fala e conecta na visão daquilo que está falando, sendo conectado do céu, do sobrenatural para a tua vida. O que Deus disse, o que Deus me disse lá atrás, não morreu. O que Deus disse lá atrás para a minha vida não vai ficar, sabe, perdido. Deus está só me amadurecendo para fazer que quando eu estiver ao entendimento da revelação, eu tenho a clareza do propósito, para que eu não me perca no processo. Depois, você vai ver o que deu, tentar dar um jeitinho na promessa. Sara vai e convence Abrão e ele deixa. Se ele fosse tão espiritual como você acha que ele é, ele não se permitiria. Aí ele falou, tá bom, já que você quer, tá bom, não tem mais jeito, você não para de me perturbar, me dá filho, eu não posso te dar filho, eu não tenho, Deus errou a minha madre, me dá um filho com a minha escrava, toma-lhe o filho da escrava. Existe um simbolismo, que o que é da terra e o que é do céu. Gálatas capítulo 4 vai falar sobre isso. Por isso que Deus manda, diga, Deus manda. Irmão, se você não entender a visão do celestial, você vai ficar muito apavorado. Você vai dizer, mas meu Deus, é isso que Deus está fazendo comigo. Deus mandou Abrão mandar a escrava e o filho dela embora. Escute o que eu vou falar para você. Se você ficar escutando gente que tem a lei dentro de si, ela vai matar você. Escute o filho da promessa. Porque Deus mandou a Agar embora e o filho dela. Porque, olha o que a Bíblia diz, sim ou não? Gálatas está falando lá. Porque o filho da escrava perseguia o filho da livre. Jesus foi perseguido por um monte de gente que era filho da lei. Perseguido, correr atrás dele, nós vamos pegar ele, nós vamos arrebentar ele, esse cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu irmão, eu vou continuar essa história, mas eu só quero que você fique em mente o seguinte, diga, Deus, Ele tem propósito, e eles não vão se perder. Por quê? Porque diz,
Diz você mesmo para Deus: Deus, cumpra o teu propósito em mim, ou através de mim. Sabe por quê, meu irmão? Se você não cumprir aquilo que Deus quer, Deus vai cumprir com quem Ele achar, e quem Ele encontrar, Ele vai cumprir. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Diga a Deus: já cumpriu o que eu não podia cumprir. Deus já cumpriu o que eu não podia cumprir. O Cordeiro está pronto lá da eternidade. Adão e Eva estavam lá, nesse, lugar, e que não é necessariamente um jardim como a gente imagina. Eu estou aprendendo tantas coisas novas, irmão. Oh, meu Deus. Sabe, a gente olha sempre o jardim como algo natural. Era algo espiritual, era uma visão, era uma liberação de uma conexão espiritual. E estava lá a árvore da vida, mas também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou claramente: vocês podem comer de tudo, tudo, diga tudo, menos, diga menos, diga menos. Uma coisa Deus falou que eles não podiam comer: da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles decidiram comer, diga, eles decidiram comer. A gente pode até achar, Paulo vai falar lá em Romanos, se eu não me engano, Coríntios, acho que é Coríntios, que ele vai dizer assim: eu temo como a serpente enganou Adão e Eva. Mas não é um engano desse nível, irmão. Eles eram conscientes. Coríntios capítulo 2, se eu não me engano. Eles eram conscientes de que eles não podiam comer, mas eles quiseram ser que nem incitados pelo orgulho. Sabe o que é o orgulho? Escute o que eu vou falar para você. É simples. Orgulho é independência de Deus. Deus nos chamou para ser dependente dele. Você pode ter a revelação que você quiser. Seja dependente de Deus. Paulo diz que ele viu coisas extraordinárias que são inefáveis. São coisas que não podem se falar. Não tem como você falar de algo celestial e tentar trazer para a terra. Não compreende. Não é isso que ele fala? Mas eu queria tanto saber o segredo de Paulo. Por 3 vezes ele pediu o Senhor o livrasse daquele espinho e por 3 vezes Deus respondeu o quê? Diga: o meu Jesus me basta. Porque o poder dele se aperfeiçoa onde? Se você for fraco, Deus pode ser forte. Romanos vai dizer que a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer outra coisa. Se você for fraco, Deus pode ser forte em você. Agora, se você for forte, Deus vai te levar lá para a casa do oleiro. Sabe o que eu sempre li esse texto? Tem até música, gente. E glória a Deus. Não estou aqui querendo reprimir nada ou falar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o oleiro que quebra o vaso. É o vaso quebrado que vai para a mão do oleiro. E ele faz de novo o vaso quebrado. Deus não quebra. Deus restaura. Como assim? Espera aí, Sérgio. Isso que vai mexendo com as nossas teologias das músicas, né? Sabe por quê? Olha o texto, irmão. E o barro se desfez na mão do... Quando o barro não está sujeito a ficar na mão do oleiro e fazer com que ele quer, o vaso faz o quê? O barro faz o quê? Como poderá o barro dizer ao oleiro: faz assim, você é só barro, você só é moldado. É você que entra na dependência de Deus. É você que se enquadra naquilo que Deus faz e não Deus vai se enquadrar no que você quer. Deus olha para Abrão e chama ele para fora da circunstância de si mesmo, das suas limitações. Eu sou um velho, como é que eu vou ter filho? Deus te chama para fora da circunstância natural, das tuas impossibilidades, assim como ele fez com José. Você, como que vai acontecer isso? Depois de ser vendido, depois de estar dentro de uma prisão, como vai acontecer?
na visão. Deus não dá uma visão que se um se dobrar perante ele, ele ficou agarrado na visão. E a visão se cumpriu. Meu irmão, aquilo que é da visão de Deus vai se cumprir na nossa vida. Ainda que passe tempo, ainda que gente vai ficar suar, tem gente que vai dizer, ih, rapaz, para. Você acha que é tão crente assim? Fica firme na fé e na palavra. Vamos ficar de pé, por favor. E eu eu continuo daqui para frente na próxima oportunidade. Talvez domingo que vem. Eu nem li o texto todo, li? Não li. Levando para fora da tenda, disse, olha para o céu e conta-las, se é que a pode contá-las. E prosseguiu, assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor. Diga, Abraão creu no Senhor. Diga, Abraão creu no Senhor. Isso foi-lhe imputado ou acreditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Feche seus olhos, por favor. A ceia já pode ser distribuída.